Acho que tá torto aqui, ó. Tô... Tá certo sim, Júnior. Aí, está com toque, Júnior. Será? Tô que nem o Roberto Carlos. É, aí. Sim, exato. Eu tô... Muito bem, nós voltamos ao nosso bate-papo com o professor Valdinei Rodrigues, aqui conversando com a gente nessa quinta-feira, dia 22 de abril. E aí eu pergunto, Valdinei, você é professor de História, nós temos ontem, né? Hoje estamos indo com o programa na quinta, dia 22, ontem foi dia 21, hoje dia 22, que é dia de descobrimento, dia 21 é dia de Tiradentes e dia 1º de maio está aí pela frente. São datas importantes para a história do Brasil? Datas importantes, porque refletem a construção da história brasileira, né? 22 de abril, nosso achamento. Não é descobrimento. Não é descobrimento, o termo correto é achamento, né? Entre aspas, aí, criou a palavra, né? E 21 de abril é o Tiradentes, que é o herói brasileiro que foi criado ali na época da criação da República, né? Sim. Precisava de um herói, então criou o Tiradentes para ser cultuado. Foi se resgatado. Criar um personagem para que houvesse uma representação nacional, né? Que representava o brasileiro. Seria essa a ideia da criação do Tiradentes. Por que achamento do Brasil? Porque quando a gente usa o termo descobrimento, é algo que não possui, ninguém sabia. Isso, ninguém sabia. Tá vindo isso então tudo. aí é um descobrimento. Eu descobri uma vacina, eu descobri tal coisa, ninguém era dono. Sim. Eu descobri tal coisa. Em relação ao fato do 22 de abril, aqui o Brasil já era habitado pelo menos 5 milhões de indígenas, nativos, nativos, né? Não são indígenas, são nativos, que eram pessoas. Sim. A gente fala índio, fala nativo, parece que desumaniza eles. Sim. Mas eram 5 milhões de pessoas que moravam aqui e que já eram donos dessas terras. Se eles já eram donos, aqui, já habitavam e moravam. Há mais de 10 mil anos atrás, já moravam aqui, já habitavam essas terras. Então, eles são os donos originários. Certo. Então, não houve um descobrimento, houve um achamento. O Pedro Álvares Cabral veio aqui, em nome do rei, tomar posse. Ou os mercadores portugueses veio aqui tomar posse dessas terras. Veio confirmar aqui, ó, a terra agora pertence ao rei de Portugal. Então, não foi um descobrimento. Opa, achei sem querer. Sim. Não foi isso. Foi por isso que o termo correto é achamento. E, na verdade, esse processo é o mesmo que acontece na América do Norte, né? Do achamento também, porque chegam lá também aos nativos ingleses, em toda a América, né? Sim. O Colombo em 1492, na América Central ali, né? Os ingleses lá na América do Norte, tudo é achamento. É a mesma situação, não é descobrimento, né? As terras pertenciam já aos nativos que aqui habitavam. E a gente desconsidera isso, acaba desumanizando eles para então valorizar a posse da terra feita pelos brancos, né? Europeus que chegaram aqui. Na história, os portugueses sabiam que havia terras além mar, Valdinei? Sim. Já há indícios, né, que Portugal, o Cabral não foi o primeiro cara a chegar ao Brasil. Ele foi o quarto. 1498, o Duarte Pacheco já teria vindo aqui em português, amando o rei de Portugal, já teria vindo aqui e navegado nas terras do norte do Brasil, no Amazonas. Mas como a parte do Amazonas pertencia, pelo Tratado de Tordesilhas, pertencia à Espanha, ele não pôde divulgar isso. Certo. Então, não há provas de que ele esteve aqui. Qual é a prova? Que ele narrou que em 1501 e 1502 saiu uma obra dele descrevendo uma região chamada Golfo de Pressono, que é uma região aqui do norte do Brasil. Certo. Né? Então, ele narrou em 1502, ou seja, 2 anos após ele veio pelo Cabral. Atlântico e foi entrando lá no norte. Isso. Mas como essa região do Brasil pertencia à Espanha na época, eles não divulgaram porque havia um acordo que quem descobrisse o mundo desde 1494, dividido entre Portugal e Espanha, quem achasse terras do outro teria que comunicar. Sim. Mas essa era a Guerra Fria da época. Achar um lugar, não comunicar. Não falar nada. Portugal e Espanha eram rivais de achar um local que tinha ouro, que tinha as especiarias. Sim. Então havia disputa aí. Então o Duarte Pacheco encontrou ali o Amazonas, voltou a Portugal, comunicou o rei, mas a Espanha não foi comunicada isso aí. Certo. Entendeu? Para que ela não foi notificada, que era a obrigação de Portugal. Depois, em 1499, veio o Vicente Yanes Lopes, que veio até Pernambuco, né? E veio em janeiro. Não, saiu de Portugal em novembro de 99 e chegou aqui em janeiro, ou seja, já antes do Cabral. Já antes do Cabral, né? E algumas semanas depois do Cabral, veio o Diego de Lepe, que é primo do Vicente Yanes Pinzão. E veio mais ao sul, que veio até Pernambuco também. Sim. Então, ou seja, o Cabral foi o quarto. Né, não foi o descobridor, não foi o passou pela história como descobridor. E aí mas vem a história, né? O achamento ou descobrimento foi intencional ou não a vinda do Cabral para cá, né? Então, alguns vão dizer, foi intencional, porque parece que o rei de Portugal não queria que ele viesse para cá.
Porque qual era o grande tesouro de Portugal? Eram as Índias. Sim. Né? Já viam chegar lá com Vasco da Gama. Então, o Cabral era para ir para as Índias. Mas algumas bocas, as línguas dizem que os mercadores queriam novos lugares e disseram para o Cabral vir aqui no Brasil. Certo. Então, tanto que o Cabral só fez essa viagem. Descontente com a atitude do Cabral de não ter ido direto para as Índias, o rei de Portugal nunca mais deu uma viagem para o Cabral. Foi só essa viagem que ele fez, né? E aí, então, por isso que alguns dizem, ó, ele veio para cá amando dos mercadores portugueses que tinham intenção de encontrar novas terras para novas explorações. Então, ele veio para cá, ficou 10 dias aqui, né? E foi para as Índias, que era lá o objetivo final, buscar as especiarias e levar a Portugal. Então, tudo indica que ele veio para cá intencionalmente mesmo. Quer dizer, é importante a gente lembrar, o Rodney sabe muito bem disso, que na história o que movimenta são os interesses, são né? os deslocamentos. Porque qualquer um, desde os primórdios do ser humano, ele se deslocava por causa da caça, por causa da facilidade, por causa do clima, e depois, quando vai se modernizando, por causa do dinheiro, em busca de ouro, é sempre isso, né? Sempre há um interesse, né? Portugal e Espanha, eles precisavam achar um caminho até essas riquezas. Eram dois países, eram as potências da época que queriam se expandir. Sim. E para se expandir, tiveram que vencer vários medos. Exato. Primeiro medo de que a Terra era plana, ainda bem que ninguém mais crê nisso hoje, Será né? Que a Terra é plana, a Terra é redonda, né? Então tinha que vencer esse medo aí. Por que havia esse medo da Terra ser plana? Porque de cada 3 navios que partiam naquela época lá, um não voltava. Então eles imaginavam que esse navio havia caído na borda do oceano, ou que um monstro havia engolido ele. Então havia esses medos, mas o que eram? Eram as tempestades que afundavam os navios. Então viajar naquela época era um ato de coragem extrema. Era uma aventura. Muitos marinheiros já deixavam o testamento pronto quando ele ia viajar. Que a chance de ele voltar era muito pequena, era muito pequena. Né? Da frota do Cabral foram 13 navios que saíram de Portugal. 13. Só 6 voltaram. Quer dizer, mais da metade da frota. Mais da metade dessa rota aí toda afundou, não voltou. Sem dúvida. Então viajar naquela época era algo extremamente perigoso. E o que motivava isso aí? Como você disse, o interesse. Sim. É o interesse que dá ao homem a coragem para enfrentar os medos. E aí, é a partir daí que ele vai, né? É a partir daí que ele vai. E Portugal desenvolveu tecnologias, a bússola, o astrolábio, o quadrante, a caravela, as naus, né? Isso, que conseguiam contornar o vento contra, né? Então tudo se ajudou. E importante a gente lembrar ainda, essa questão da perda dos navios, atravessar o Atlântico não é fácil até hoje, né? Não é fácil até hoje, né? Porque ou mesmo o Pacífico, né? Quem vai pelo Pacífico. Tem regiões que são de calmaria, tem regiões que são de vento, de tempestade, né? O Cabral enfrentou 20 dias de calmaria, né? Então quer dizer, aí o navio parava, aí você não consegue navegar, então tem tudo isso naquela época, né? As questões eram muito perigosas, viajar era muito perigoso. Não, e um fato curioso, aqui refere um paranaense, quando o Rafael Greca, prefeito de Curitiba, hoje foi ministro do Turismo, fizeram 2 caravelas para navegar com motores de Scania e não conseguiram fazer. Não conseguiu. 500 anos depois, com o motor a diesel, não conseguiu fazer. Exatamente. Valdinei, voltando aqui para a nossa aldeia, a gente fala um pouquinho de política nacional e traz para cá. O Valdinei já foi convidado a participar de alguma campanha eleitoral? Te convidaram para ser candidato, para disputar um cargo? Não, o pessoal fala, os meus alunos falam, porque você não sai candidato, né? Mas assim, eu, da minha parte, de uns tempos para cá, eu realmente você não tem essa pretensão? Não tenho. Como diz Raul Seixas, né? Papai, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito, e alguém pode ter assassinado. Então, eu sigo a Raul Seixas, grande filósofo. Aí você sempre teve uma ligação mais ao PT. Eu gosto de participar de política, mas eu como candidato, uma coisa assim, isso não se totalmente descartado. Não, apoiar alguém, tranquilo. Adoro política, mas não eu como... Certo. Não, e aí eu pergunto pelo seguinte, o PT a nível nacional teve grandes sucessos, que a gente fala, seriam 16 anos no poder, fora prefeitos, deputados, vereadores, enfim. Em Colorado o partido não consegue repetir essa força, né, Valdinei? Nunca conseguiu, né? Não, aqui realmente... Sempre são desempenhos discretos ali, né? O povo daqui é conservador? Isso refere realmente à sociedade de Colorado. Esse é um reflexo. Que é um pouco conservadora, né? E o PT não conseguiu articular grandes nomes para... Os quadros também, quadros populares, né? Talvez não fosse. Colorado é uma cidade que enfrenta tem dois polos opostos na política, então um terceiro polo, né? É difícil entrar. A gente teve o fenômeno na outra eleição, que foi o fenômeno Mica, né? Mas tinha todo o contexto lá de que pessoas que não eram políticos estavam entrando, né? Naquela eleição de vários lugares, né? Que o Dória entrou, em vários lugares, pessoas que não eram ligadas à política, né? Que são os outsiders, entraram. Então o Nick quase entrou aqui, né? Para romper a disputa, né? Entre os extremos que tem em Colorado. Né? Isso, então romper isso aí não é fácil. E para o PT, que é um partido mais ligado à classe operária, né? Com o conservadorismo que existe em Colorado, é mais difícil você romper
essa barreira, né? Há uma série de preconceitos em relação a isso aí, então aqui a saúde acaba PT é limitando, muito dificultada por isso. Acaba limitando. Eu me lembro disso numa oportunidade que ainda no rádio, eu fui entrevistar o Zé Rainha, grande líder sem terra, quando avisamos que seria ele, o pessoal me disse, tá com a bomba na rádio, quer dizer. Então tem todas essas coisas. Exatamente, não é fácil. Afeta. Só para a gente fechar esse nosso bate-papo com o Valdinei, tem uma última questão, Valdinei, queria te perguntar o seguinte, nós temos aí o dia 1º de maio que está chegando, que é uma outra data importante, e eu pergunto a você, o mundo hoje trata melhor o trabalhador do que há 100 anos atrás? Sim e não, né, Júnior? Se a gente olhar como começou a Revolução Industrial, nas condições que eram, e depois os ganhos que os trabalhadores tiveram, né, os anos após a Segunda Guerra Mundial, que veio o Estado de Bem-Estar Social, que garantiu uma série de direitos, né, aos trabalhadores, agora, novamente, esses direitos estão se perdendo, estamos entrando numa onda liberal no mundo todo, né, em que as leis trabalhistas estão sendo reduzidas ao mínimo, então, novamente, os trabalhadores são colocados numa situação de insegurança, dado aí o surgimento do Uber, os aplicativos de entrega, né, são pessoas que trabalham sem direito. Certo. Algum, né? Elas têm que se matar lá 8, 10 horas por dia, muito mais de 8 autônomos, né? Que não tem nenhuma segurança para o futuro. Sim. Ele tem o dinheiro que ele ganha a cada mês, mas para o futuro ele não tem uma seguridade. Por quê? As leis trabalhistas reduziram a seguridade que o trabalhador tinha para que o trabalho fique mais barato. E mesmo com, às vezes, sistemas como o MEI, como outros que estão sendo criados, hoje você vai ter que trabalhar muito mais, durante muito mais horas e muito mais tempo para garantir que você ganhava hoje. Exatamente. Né? Então a situação voltou a ficar complicada para a classe trabalhadora, porque a nível mundial, né, as grandes empresas, estão exigindo que os países reduzam as leis trabalhistas para que o trabalho fique mais barato para o capital. O capital sempre vai onde o trabalho é mais barato. Então, se lá no mundo asiático o trabalho custa baratinho, as empresas vão para lá e forçam os países daqui que têm direitos a reduzir os direitos para manter as empresas aqui. O produto deixa de ser competitivo aqui. Deixa de ser competitivo. É uma questão mundial que interfere localmente aqui regionalmente no Brasil, na América, né? É assim que funciona. Como a América Latina é pobre e não consegue enfrentar a Ásia, então acaba se reduzindo os direitos para manter os empregos. E aí isso aí acaba refletindo no salário do trabalhador, nas condições de vida dele, nas horas de emprego, na qualidade de vida dele, uma série de fatores. A aposentadoria, né? Ele olha para o futuro e há uma insegurança. Eu vou conseguir me aposentar? Sim. Essa é uma dúvida agora. Essa é a dúvida, né? Essa é a dúvida. Muito bem, eu quero agradecer a participação dessa sabedoria aqui, um personagem da cidade de Colorado, o professor Valdinei Rodrigues, que atendeu o nosso convite. A gente fala sobre pandemia, todo mundo assustado, não saindo de casa, por isso a gente mantém o distanciamento, a máscara e tudo. Valdinei, muito obrigado. Espero que você volte logo para a sala de aula, espero que todos nós possamos tomar a vacina aí e que o novo normal se aproxime um pouquinho mais do normal antigo. Tá ok? Muito obrigado. Eu agradeço, Júnior. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Valeu. Valeu, Valdinei. Tchau, tchau. A gente se vê na próxima quinta.